Olá, eu sou Marina Peclivanes, autora da Alta Books e sócia fundadora da Umbigo do Mundo. Vim conversar com vocês sobre economia e sobre o que está acontecendo nesse nosso mundo. Trago como argumento e fundamento meu livro Economia das Dádivas, um novo milagre econômico, que foi lançado em 2016 pela Alta Books e está mais atual que nunca. Por isso está aqui a hora e a vez da economia das dádivas e vocês vão entender o porquê. Primeiro, a gente vive num mundo que é uma eterna novidade, né? Então, o tempo todo é um mundo novo. Talvez a gente não se dê conta disso. Então, conceitos como a internet das coisas, a fala de inteligência artificial, várias atividades novas, como a fala de compartilhar as coisas. A gente tem que conviver com fake news, antes isso não existia. As startups ganhando força, uma força de negócios no mundo do empreendedorismo. O conceito de criptoativos, por exemplo, com o entendimento da blockchain. STEAM, que é uma nova forma de entender educação com ciência, tecnologia, matemática e artes. Marte, que alguns já estão considerando como espaço viável de ocupação, a ubiquidade, essa questão de como estar ao mesmo tempo em vários lugares, um novo poder e o que significa isso, quais são as novas formas de gestão atualmente, a privacidade de dados, que é algo que deixa todo mundo tenso, e agora, né? E agora, em tempos de Covid-19, o que vai acontecer com as nossas informações se tudo está sendo transacionado e divulgado nas nossas redes, ou seja, virtualmente? E exatamente neste mundo caótico aí fora, né? Eu falo de home office, que tem um monte de gente nervosa, preocupada com o que vai acontecer com o seu negócio, com os seus negócios, o que vai fazer com seus investimentos, o que vai fazer com seus colaboradores, ou seja, a economia que a gente vivenciou nas últimas décadas, possivelmente, definitivamente vai se transformar. O que a gente vai ver aí fora, né, passado esse período de crise mais aguda, mais intensa, a gente vai vivenciar um novo formato de tudo. E é por isso que questões como a interdependência da economia, que até então ninguém nem se preocupava com isso, tanto faz, aconteceu na China, a China é a China, não vai impactar aqui, tudo ficava muito focado, talvez na bolsa de valores, mas ninguém imaginava que essa grande bolsa de ações e reações teria uma força e um impacto tão forte. E qual é o valor dos verdadeiros valores? Quais são os verdadeiros valores? Afinal, o que é valor hoje em dia? É o valor monetário? É o valor financeiro? Tá todo mundo se perguntando, e o que a gente vê são inúmeras iniciativas que estão surgindo, algumas de forma espontânea, outras de forma estratégica, de olhar para o próximo, de fazer a diferença, de fazer alguma coisa, porque se a gente não fizer alguma coisa, talvez no final o prejuízo definitivamente ele vai ser muito maior. E é por isso que esta economia, a economia das dádivas, tem tudo a ver com este momento. Por quê? Eu vou fazer um spoiler para vocês do livro, só para deixar vocês tentados a adquirirem a obra ou a terem emprestado de algum amigo, em algum clube de leitura. Eu vou ler para vocês aqui a quarta capa, que diz o seguinte: o senso de responsabilidade coletiva e o poder que a economia das dádivas tinha de organizar o todo, sociedade, religião, economia, cultura, por muito tempo foi visto como uma arqueologia social. Isso é coisa antiga, primitiva, as tribos arcaicas praticam isso. E isso é uma coisa da sociologia, da antropologia, que em nada tinha a ver com o nosso lifestyle tão sofisticado, contemporâneo. Mas, hoje não tem como. A gente tem que repensar os vínculos todos que são estabelecidos com esse olhar de confiança e credibilidade. E, afinal, quais são os verdadeiros valores? Que vínculos nós queremos gerar e com quem? É por isso que a teoria das dádivas permite compreender a articulação entre essas inúmeras dimensões
gerando condutas éticas e sociais, mostrando que, mediante a circulação de produtos ou serviços, pode-se criar um sentimento compartilhado e mútuo entre os participantes desses vínculos. Isso se expressa em valores humanos como equidade, boa-fé e parceria. Isso é só a quarta capa, imagino que tem aí dentro, porque tem vários convidados especiais, por exemplo, a Dipa Prahalad, o Máximo Canevati, o Marcelo Straviz, o professor Ladislau Dobor, o Edgar Barque, o Carlos Bremer, a Gisele Gurgel, Isabela Secato, Geraldo Santos, Ney Grando, o João Paulo Vergueiro, JP, Dom Nicolau de Moraes, a Ula Home, Elaine Vlock, entre outros tantos colaboradores que foram entrevistados, forneceram seus repertórios, comprovando que esse cenário da economia das dádivas, que internacionalmente é também chamado de gift economy, e gift do inglês, né, o anglicismo para presente, dom, talento. O que a gente está colocando em troca mesmo? Será que a gente só está colocando em troca dinheiro e criando relações completamente monetaristas? Será que as nossas trocas, elas não estão esquecendo valores humanos, valores humanitários? Poderia resumir a economia das dádivas num circuito de obrigações e interesses que organizam relações sociais e econômicas em contratos de reciprocidade. E tá aí uma palavrinha que tá vindo à tona também, virou nova e ela é clássica. Relações recíprocas. Não adianta só fazer aquela retribuição, toma lá, pega cá, #gratidão fui. A gente está falando de reciprocidade. E a reciprocidade prevê uma formatação de relação e uma formatação de vínculo muito rica. Nessa era que a gente tem economia circular, criativa, compartilhada, tem vários desses conceitos. O próprio conceito de negócios sociais, o que é um fair trade, estão todos abordados e aprofundados na economia das dádivas. E, bom, relações recíprocas que promovem a coesão do grupo em busca do quê? De sobrevivência e prosperidade. Então precisou acontecer isso tudo aí fora, uma pandemia mundial, para as pessoas perceberem que as nossas relações são recíprocas, porque está todo mundo em busca de sobrevivência e prosperidade e não em busca de ter mais dinheiro no banco X ou no banco Y, de estar em primeiro ou em segundo lugar no ranking tal ou no ranking tal, porque isso talvez a partir de agora faça muito menos diferença do que o quanto você tem contribuído para a subsistência, a sobrevivência do seu grupo, que impacta na interdependência das coisas na sociedade, que impacta na interdependência que a gente tem na conectividade com o mundo todo. Então, a humanidade está toda conectada e amarrada, mas a gente não tinha se dado conta disso, né? Essa fala de virtudes humanas, puxa, novamente, precisamos chegar nesse ponto para entender que as virtudes humanas, elas são primordiais, elas são fundamentais. E palavras que aos poucos foram entrando no mundo dos negócios, porque elas também estavam bem esquecidas, como cooperação, autogestão, o entendimento de uma dimensão sustentável, solidariedade, inclusão, contribuição, o empreendedorismo, o senso de comunidade, entre outras tantas expressões, que é só abrir o jornal e vocês vão ver hoje. Então tá lá, empresa tal para produção, para produzir máscaras, empresa tal para a linha de produção, para produzir álcool gel, profissional tal se desloca da determinada função para atuar com mentoria às organizações em tempos de crise. Entendem o ponto? Algo que já era praticado de forma muito prática, essa é a palavra, de forma muito prática e muito natural. Eu produzo determinados alimentos, você produz outros, a gente intercambia, e a sociedade fez toda uma complexidade com mediações, tarifações, intermediações, para a gente chegar hoje e perceber que se a gente não fizer alguma coisa, puxa, o nosso vizinho, né, a pessoa do nosso bairro, da nossa rede de relacionamento, estará prejudicada. E estamos interdependentes, ninguém é sozinho, então precisamos levar isso em consideração, e a economia das dádivas trata exatamente disso.
Bom, porque falar disso agora não teria melhor momento para abordar economia das dádivas que já. E, bom, como empreendedores as pessoas podem implementar, assim como o que eu posso fazer para fazer a diferença, entre outras inúmeras questões, você encontra soluções no livro Economia das Dádivas. Lembrando que, puxa, as mudanças elas são sempre feitas por gestos. Gestos grandes e gestos pequenos. E com essa inspiração, deixo aqui os meus contatos para quem quiser conversar, para quem quiser aprofundar a temática, para quem ler o livro e quiser trocar figurinhas. E o que eu posso garantir para vocês é que a experiência da leitura certamente trará muito mais referência para você entender o que está acontecendo nesse mundo aí fora e ajudar uma grande rede de pensadores que já estão nessa nova fase, nessa nova era faz tempo, né? Se integrando nessa energia.